Começa agora o Bibliocast, o podcast da Biblioteca Central da Unicap, que apresenta novidades, produtos, serviços e curiosidades referentes às bibliotecas e temas afins. Olá pessoal, eu sou a bibliotecária Lúcia Belian e vamos começar agora o 6º episódio do Bibliocast, o podcast da Biblioteca da Universidade Católica de Pernambuco. Olá pessoal, eu sou Pedro Manuel, bibliotecário. Estamos começando mais um Bibliocast. Recebemos hoje a pró-reitora de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação da Unicap, a professora doutora Valdenice José Raimundo. Seja bem-vinda, professora. Bem-vinda, professora Valdenice. Muito obrigada, Lúcia. Muito obrigada, Pedro. Professora, começamos com a pergunta clássica do nosso Bibliocast. A gente faz um breve resumo do seu extenso currículo. Natural de Vitória de Santo Antão, Pernambuco, doutora em Serviço Social, docente da Unicap, integrante da Pastoral da Negritude Rosa Parks da Igreja Batista do Coqueiral, Recife, e do Coletivo de Acadêmicas Negras Luísa Bairros, membro da Academia Vitoriense de Letras, Artes e Ciências, pró-reitora de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação da Universidade Católica de Pernambuco, entre outras formações e atuações acadêmicas. Pergunto, professora, a partir de sua formação em serviço social, qual a sua experiência nos movimentos sociais? Bem, a minha experiência com os movimentos sociais antecede a minha entrada no serviço social, porque eu sou graduada, mestre, doutora e recentemente terminei meu pós-doutorado também em serviço social. E no primeiro momento eu me encontrei com o Movimento Negro Unificado, como também as comunidades eclesiais de base. O Movimento Negro Unificado foi muito importante porque ele me potencializou na construção da minha identidade enquanto mulher negra. As SEBs foram muito importantes porque eu me encontrei com a teologia da libertação, que me ajudou bastante a refletir a situação do país e a relação com a minha fé, as questões estruturais, as questões econômicas e políticas e a relação disso com a minha fé. É bem verdade que a minha formação no serviço social potencializou essa relação com o movimento social, uma vez que o serviço social ele defende que os profissionais estejam articulados com movimentos que defendam de forma intransigente os direitos humanos e que lutem contra todas as formas de discriminação, exploração e opressão. Então foi muito importante encontrar esse espaço no serviço social e também como professora estar contribuindo para que os alunos compreendam a importância dos movimentos sociais, porque eles têm uma capacidade de colocar luz sobre aquilo que a organização social capitalista tenta ocultar, dentro da formação social brasileira. Então, denuncia-se o racismo, denuncia-se todas as formas de discriminação, de opressão. E, professora, essa sua postura, esse seu atuar, ele vai bem no que diz Augusto Conte, quando diz que o conhecimento da sociedade só pode ser alcançado através da investigação científica, ou seja, a sociedade também se investigando, estudando seus problemas sociais. Então, essa sua formação começou antes e depois para a universidade, foi em busca desse conhecimento, desse questionamento social, dessas indagações? Olha, na verdade, eu chego no serviço social muito numa perspectiva de que posso ajudar, eu quero colocar entre aspas, ajudar a minha comunidade, a sociedade. E aí a gente se depara com uma formação que nos abre os olhos para compreender a realidade, decifrando essa sociedade, aprendendo como é que ela se organiza, como o capitalismo tem a capacidade de promover desigualdades, Então, a nossa leitura até se afasta de Augusto Conte, porque é uma leitura crítica da sociedade, é uma leitura na perspectiva crítica, dialogando aí
com Marx, com Gramsci e autores que nos dá a condição de olhar para a forma como a sociedade está organizada a partir da lógica capitalista e mostrar como essa lógica ela é produtora de desigualdades e como ela também reforça as desigualdades como racismo, machismo, sexismo, homofobia e outras formas de opressão. Entendendo as engrenagens, né, professor? Porque muitas vezes os problemas acontecem, a gente só entende as consequências dele, o sofrer dessas opressões. E o entender de como ele funciona desde sua origem é um caminho para a solução. A senhora acredita nisso? Olha, a perspectiva crítica que o serviço social defende, ela nos leva a fazer uma leitura radical. Essa leitura radical quer dizer a gente ir às raízes, entender como é que a sociedade ela se organiza a partir dessa lógica capitalista, como é que ela se organiza em classes, como é que ela impõe, por exemplo, o racismo à sociedade, entendendo o racismo aí de forma estrutural, entendendo que não só o capitalismo produz desigualdade, mas o racismo ele também é um produtor de desigualdades, né? Que eu acredito que o capitalismo, inclusive, aprofunde essas desigualdades. Então, ir às raízes das questões para entendê-las nas suas nascentes e, obviamente, construir as mediações, as estratégias para uma sociedade, sonhar com essa sociedade igualitária, né? Onde as pessoas possam viver sem ser discriminadas, poder ter 3 pratos de comida por dia, poder andar na rua com segurança. Então, Ser iguais socialmente, né? Isso. Humanamente diferentes e iguais socialmente. Quando a senhora disse assim, que buscou o serviço social, essa formação no serviço social, como esse ajudar, eu acho que esse ajudar, depois da sua fala toda, foi justamente despertar dessa consciência toda, né? Assim, eu sofro racismo, eu vou ter consciência de como aquilo historicamente, estruturalmente chegou a mim, né? Para poder ter força, ter consciência do meu papel político e lutar contra aquilo, né? Desempenhar um papel mais produtivo. veja, eu acho que é por aí. Agora, quando a gente entra no serviço social com essa perspectiva de ajudar, isso é uma perspectiva despolitizada, né? É como se o outro estivesse sem condições de ser sujeito da história e a gente aí vai dar uma mãozinha. Isso está equivocado. Então, quando a gente entra, que a gente entende como a sociedade se organiza, né, como é que ela produz as desigualdades, então nossos olhos são abertos, e aí eu atrelo isso aos movimentos sociais também, para perceber que eu sou um sujeito histórico, sou um sujeito político e posso sim contribuir com a transformação da sociedade. E aí a profissão vai te dar digamos, as possibilidades a partir de reflexão crítica, a partir, não é, de atuar para mudar esse cenário, né? E na profissão, durante a minha formação, eu vi muito pouco de racismo. Eu acho que 2 professoras, uma passou um filme, outra fez um comentário, não se discutia racismo. Na verdade, tem algumas pessoas que são pioneiras nessa discussão no serviço social. A minha formação foi na Federal. Tem algumas pessoas que são pioneiras, como Inaudete Pinheiro, Tereza Cristina Vital de Souza, Flávia Clemente, que são professoras que iniciaram isso e que aí foi tocando. Eu fui tocada pelos trabalhos dela e pela consciência que o movimento negro foi me abrindo ao longo da minha formação e anterior à minha formação. Então, quando hoje, por exemplo, ter em diversas universidades o curso de Serviço Social e Relações Étnico-Raciais como uma disciplina obrigatória, e outras universidades também têm como obrigatória, outras como eletiva, é uma conquista de um grupo de professoras pretas, negras, dentro do serviço social, que foram, a partir das provocações, das reflexões, tocando outras mulheres e outros homens a entender a importância dessa discussão no serviço social. Mas eu confesso que as pioneiras desse processo sofreram bastante. Tiveram que ser bastante estratégicas para provocarem isso no serviço social. Então, aqui na Católica, hoje, essa é uma disciplina obrigatória no curso de serviço social.
Professora Valdenice, nos conte sobre sua participação na publicação Vozes que Não Calam, né? Como foi esse convite, como foi que essa porta se abriu para essa publicação de cartas, né, de mulheres negras, e como foi participar dessa publicação? Para mim foi um privilégio muito grande participar do livro Vozes que Não Se Calam, Cartas de um Evangelho Brasileiro, Feminino e Negro. Uma amiga me enviou o convite, o edital que estava na internet, e aí eu mandei minha carta e tive a honra de ela ter sido aceita. Esse livro foi organizado pela Loá, Isabela e Pétala, que criaram o selo ZAU, e fazem parte do coletivo Zauridas, que é um coletivo de mulheres negras evangélicas. Esse livro contém 15 cartas, né, de mulheres negras, e eu costumo dizer que ele tem ele é profético, porque são as mulheres que despertaram, né, para perceber que o racismo institucional impacta também as igrejas, está dentro das igrejas, como também a desigualdade de gênero. E aí o racismo atrelado à desigualdade de gênero, um impacto muito forte sobre a vida das mulheres negras dentro das igrejas, que geralmente ficam em cargos subalternizados, que geralmente não têm um reconhecimento da igreja, né? E aí todas nós começamos a falar desse lugar da nossa experiência dentro da igreja evangélica, de num dado momento despertar, né, para ver o que o racismo fazia com as nossas vidas, e que, como em todo lugar, o racismo ele nega a pessoa e também silencia. Então essas cartas, essas mulheres estão denunciando como essa forma de organização também está fundamentada numa teologia europeia, branca, né, que sequer... Escravizante, Isso, que permanece até hoje. e que sequer mostra nos textos bíblicos a presença negra. Então, essa invisibilidade, essa negação, esse silenciamento precisa ser acabado dentro das igrejas. O racismo precisa ser denunciado, a igreja precisa cumprir esse papel profético, e essas cartas falam muito desse lugar, né? São cartas lindas, você vê muita dor, mas vê também muita força, muita resistência. Rompimento de silêncio, porque isso é um tema que, pelo menos para mim, é inovador, né? Essa quebra de silêncio, essa denúncia, né? Até então, que poderia ser um tema perigoso no sentido de que vamos tocar num tabu, seria um tabu ter falado disso, nessa questão de racismo estrutural dentro da igreja? Sim, e tem uma coisa que é muito séria, porque na igreja existe todo um discurso, toda uma narrativa do amor ao outro. Isso é contraditório, né? E aí, por detrás desse discurso de amor, se esconde muita coisa. Se esconde o racismo, a violência contra a mulher, a não abertura da igreja para entender outras formas de ser gente no mundo, né? Então, essas cartas, elas trazem essas reflexões, daí eu dizer o cunho profético, porque é um cunho que denuncia, mas que também propõe, né? Então, se a gente está dentro de uma perspectiva teológica que nos visibiliza, a gente precisa apontar uma outra perspectiva teológica. Então, a gente tem a teologia negra, e a teologia negra feminista, tem a teologia feminista, né, que nos dá suporte para uma outra leitura, né, libertária e emancipatória dos corpos pretos dentro das igrejas, né, que convida esse pastor, que convida essa pastora, que convida esse outro, essa outra para o diálogo. Diz, olha, existe o racismo, e o racismo ele não dialoga com o propósito de Deus para a humanidade. A desigualdade de gênero e qualquer outra forma de opressão, ela não dialoga com o projeto de Deus para a humanidade. Então, a igreja precisa se sensibilizar para essas temáticas, e as cartas, elas vêm muito nesse sentido. Nós não aceitamos esse lugar subalterno, nós não estamos passivos, e a fé em Deus, nesse Deus que também se mostra enquanto corpo feminino, né? Essa fé é que nos motiva a convidar a igreja
a esse diálogo. Eu li algumas cartas, professor, e realmente a beleza, né, desse livro fica dentro, essa esperança, essa fé, esse amor, né, no Deus, que a gente vê que aflorou nessas cartas que as mulheres escreveram, apesar de toda a estrutura engessada de dentro que elas viviam dentro de uma igreja, aquela estrutura engessada, de certa forma, esse amor em Cristo, esse Cristo piedoso sempre, isso foi passado e a gente vê nas experiências que elas retratam na carta. Eu acho que essa é toda a beleza do livro, como a senhora bem já disse, né? É o despertar essa esperança de que mesmo dentro daquela estrutura engessada, o objetivo principal, que é esse Deus piedoso, isso foi passado, né? A gente vê a beleza nas cartas nisso. Professora, passando para um outro ponto, a questão da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação da Unicap. Quais são os desafios dessa Pró-Reitoria nesse momento tão crítico, tão, digamos, especial, entre aspas, que é o da pandemia? Os desafios são muitos, são muitos os desafios. O desafio para pós-graduação seria a gente consolidá-la, né? Fortalecê-la, a pesquisa no mesmo processo, a inovação. No entanto, a gente se encontra já há praticamente 2 anos no cenário de crise política, econômica e pandêmica, que impactou bastante a vida dos nossos alunos e alunas, dos nossos professores e professoras, bem como, diante dessa crise econômica pandêmica que eu já citei, a gente também tem o cenário de contingenciamento, entre aspas, né? A restrição do financiamento para pesquisa, para inovação e para pós-graduação no Brasil. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um cenário de pessoas, de alunos perdendo emprego, a gente também tem o não financiamento, como deveria ser, da pós-graduação, da pesquisa e da inovação no Brasil. Então, o cenário demanda que toda a equipe, né, e aí queria dizer que a equipe da Propesp é uma equipe que tem se doado para entender coletivamente caminhos para sair da crise, né, que nós fomos, de uma certa forma, a crise ela chegou e nos foi imposta. Então, de forma muito criativa, a gente tem encontrado caminhos para garantir que a pós-graduação se mantenha, né, dentro da universidade. Aí, a pós-graduação se manter significa que a manutenção das aulas que a gente precisou migrar, né, para as aulas online, remotas, a gente precisou ter as reuniões, tudo aquilo que a gente fazia presencialmente, remotamente. A pesquisa, a gente também teve grandes desafios, porque a pesquisa exigia muito estar no campo, estar fazendo a prática na coleta de dados e tudo mais. Então, a gente também teve que acionar formas criativas de como coletar dados, de como entrar em contato com esses sujeitos sem comprometer a saúde do pesquisador, da pesquisadora e dessas pessoas envolvidas na pesquisa. E a inovação, a gente tem, é recente dentro da Pró-Reitoria, mas a gente está agora finalizando a política de inovação da universidade. A gente está montando, se organizando essa equipe, né? Nós já tínhamos e temos na universidade várias iniciativas de inovação. A ideia agora é poder estar dialogando e potencializando essas iniciativas para que a gente possa, mesmo em meio a essas crises já citadas, a gente sair fortalecido disso tudo. A gente hoje mesmo está tendo uma reunião com todos os diretores das escolas, que a gente quer saber o que é que eles estão pensando no ano da consciência negra, quais são as atividades concretas que podem ser transformadas em política, porque depois do ano da consciência negra a gente não pode esquecer a temática na universidade. Então a gente tem que construir políticas que se mantenham na universidade, né? Até porque a questão racial é estrutural e ela não vai acabar, por exemplo, quando uma escola fazer uma atividade pública, né? Então, eu tenho sido convidada para eventos que as pessoas têm dito assim, olha, esse evento está dentro da Semana da Consciência Negra, e também tem sido meu espaço de fala, né? Então, o último foi de psicologia, teve um de letras,
E eu também falei, olha, o racismo existe, a gente tem que construir estratégias concretas, que essas estratégias continuem na universidade enquanto política. Hoje, todos os programas de pós-graduação vai ter bolsas para negros e indígenas nos seus editais, né? Os editais étnicos e raciais já colocaram aproximadamente 900 pessoas entre negros e indígenas. Hoje nós temos 4 povos aqui, indígenas, que a gente não sabia, né? Quem eram os povos, quem eram esses alunos. Esses alunos estão organizando um coletivo, conversaram com o NEABI. E gostaria de agradecer em nome da biblioteca, todos nós que fazemos o Bibliocast, né? Essa participação da professora Valdenice, tão querida lá da biblioteca, e quero abrir esse espaço aqui para seus comentários finais. Bem, eu quero agradecer essa oportunidade, esse convite, e parabenizar a biblioteca, né, por encontrar um caminho criativo, inovador, e mesmo em isolamento, mostrar que a biblioteca está aí aberta, né, para diálogos, aberta para escuta, aberta para o novo. Parabéns e muito obrigada. Nós é que agradecemos, professora. Chegamos ao final do nosso episódio e agradecemos a participação, mais uma vez, da professora Valdenice. Destacamos que esse podcast é o resultado do isolamento produtivo, como já disse a professora Valdenice. E muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado mesmo, professora. Obrigada, pessoal. Nos acompanhe nas redes sociais. Nossa hashtag é BCUnicap e até o próximo episódio. Você acompanhou o Bibliocast, o podcast da Biblioteca Central da Unicap. Apresentação: Lúcia Freire e Pedro Manuel. Participação: professora doutora Valdenice José Raimundo. Produção: Ana Beatriz. Supervisão: Alba Rejane. E direção: Del Souza.